Coenda, na província da Lunda Norte, transferências monetárias alcançam mais de 350 famílias. Nova estrada Quimbango-Suave, com registro preocupante de acidentes. Lá fora, confrontos do M23 fazem mais de 17 mil mortos nas cidades do Kivu Norte e Sul, na RDC. As notícias no seu domingo, para ver já a seguir. A falta de lombas, vulgarmente chamadas de quebra-molas, na nova estrada da via do Quimbango até Suave, está a preocupar, ou seja, está a provocar vários acidentes. Moradores relatam que por semana se pode registrar até 5 casos de atropelamento naquela via, havendo casos que terminam em morte. A nova estrada do Quimbango, que dá para a Suave e que serve também de alternativa para o município de Viana, mereceu de obras de requalificação, tendo sido aberta em setembro de 2025. A falta de quebra-molas e passadeiras está a causar muitos constrangimentos aos moradores. Desde que fizeram a inauguração dessa estrada, na verdade já houve mortes, atropelamento e acidentes também. E além disso aqui, a estrada está totalmente feita, bem feita sim, está boa, o governo fez bem. Mas só algo que falhou, poderiam meter quebra-mola para poder evitar as causas que acontecem na estrada. Que, por exemplo, acidente, atropelamento e muito mais. Vê apertada, está falta de quebra-molas e tem tido muito surto de atropelamento por falta de quebra-mola e também a iluminação às vezes falha. Dedé Lucau é moradora na zona. Diz que tem presenciado inúmeros acidentes e diz mais que já teve a oportunidade de questionar responsáveis da construtora que asfaltou a rua. Perguntar nos engenheiros que estava aqui fazer essa estrada, por que você não me deixa lombas? Porque essa estrada é muito grande, não tem lombas. Os engenheiros disseram que no plano deles não tem devido de lombas. Agora ficamos como? Aconteceu muito acidente. Na minha presença aconteceu 2. Uma menina estava aqui no quê? No passeio. A moto saiu daí até aqui. A menina estava aqui. Quebrou a perna. Edson Paulo trabalha como taxista, transita todos os dias por esta via. Conta os constrangimentos que passa ao circular por aqui. Fica complicado, não temos onde parar, as vias são muito estreitas e não só quanto os acidentes têm acontecido tanto, mas tantos acidentes mesmo, sem sinalizações. A iluminação também não é daquelas, mas já dá. E por outra, os caminhões é que têm danificado muito, mas têm danificado muito os postos de eletricidade, desculpa. E tem feito também mesmo muito constrangimento aqui na via pública. A reposição de quebra-molas é urgente para evitar mais mortes. Nessa estrada o que precisa é para meter pelo menos as quebra-mola. As quebra-mola para ele ficar atento ou dar uma atenção que estou me aproximar na quebra-mola para ter muita atenção com as pessoas que atravessam a estrada, para diminuir a velocidade. Senão vai ser sempre atropelamento das pessoas, acidente entre o carro e os motoqueiros. Tem que ter mesmo quebra-molas, aqueles tipo feito lomba, para que quando o automobilista, quando chegar a afrouxar, e também meter algum regulador de trânsito para poder... Na província da Lunda Norte, a falta de serviços de saúde em algumas aldeias tem levado os habitantes destas localidades a percorrer longas distâncias a pé ou a recorrer a motos, as denominadas tamaluca, para chegar a um posto de saúde no município sede. A população pede a construção de infraestruturas nas proximidades para atender às necessidades mais urgentes.
falta de tudo nas aldeias onde as habitações são erguidas à base de adobe. Em situações de ocorrência urgente, por exemplo, os habitantes têm nas motos, chamadas de tamaluca, o meio de transporte mais usual para a sua deslocação. Aqui quando estamos doentes pegamos moto, vamos lá na ponte, esperamos moto vem, tira a pessoa, leva-se no Lucapa. Daqui só fizemos a 1 hora, 30 minutos, 50 minutos no caminho. Chegamos. Aqui não estamos muito com o Lucapa, é um pouco próximo, mas é só devido da ponte que nos complica. Há momento tivemos que passar, a pessoa não permite, a tropa daí não permite para vir aqui. Há momento a pessoa quando está aqui doente, para tirar para ir com ele de lá, fica um pouco complicado, mas é normal, sempre Deus está conosco. É mesmo tá maluca, papá. Você quando que está a levar a criança tem que dar na mão da motorista para controlar bem as crianças. A mamãe vai pagar, vai levar as crianças, quando vão sair da escola, mas vão lhes buscar, vão lhes trazer. As escolas apenas são encontradas no município sede, onde as crianças são levadas pelas tamaluca. Longe aqui até para o Lucapa é 2 horas. Transporte aqui até lá no Lucapa é só 1.000 kwanza que nós pagamos. Daqui até lá no Lucapa, 1.000 kwanza. Se não tens 1.000, vai ao PA. É distante. Atravessar a ponte até lá naquele lado é distante. Sim, nem explicação nada. Porque quando tinha nos falado para nos trazer meio de começar a entrar, só para começar a estudar, não nos deram. Estamos mesmo assim. Tem muitas populações das crianças com forma de não verem, falta de escola e falta de apoio. A população almeja que o governo local venha construir infraestruturas para atender às principais necessidades. É preciso que ainda construa, o Estado deve construir mais escolas. Centros de formação, atualmente só tem um único centro, que é o INEFOP. Então, automaticamente, o INEFOP não vai colher todo jovem que é inserido dentro desta comunidade. Então, é preciso que surja mais outro centro, ou seja, renovar outros cursos a fim de nós também dirigir. Aqui em frente, eu peço que o Executivo olhe primeiro para a infraestrutura no município de Lucapa. Falta de escola, as crianças vão ainda levar cadeira às escolas. Até quando que isso possa terminar? Então, é preciso que nós olhamos para essas dificuldades que nós estamos a ver aos municípios. Há vários fluxos de estrangeiro. Isso também nos assola muito. Então, a organização começa de nós, porque nenhum de nós, outra pessoa não vai conseguir nos organizar. Porque um pai está em casa é para organizar seus filhos, a sua família. Então, é até que nesse sentido que a vida no município de Lucapa é muito elevada. Em quase todo o município de Lucapa, as motos tamaluca são os principais meios de transporte da população. Munícipes de Lucapa, na província da Lunda Norte, clamam por maior atenção às questões sociais que afetam a população. O custo de vida é alto na província e leva populares a gastar avultadas somas em dinheiro para ter uma alimentação saudável. A população de Lucapa é maioritariamente camponesa e é do campo onde provém o alimento para o sustento familiar. A difícil realidade, sobretudo nas aldeias, onde não existe o carvão ou fogão para confeccionar os alimentos, o recurso é a lenha, mas sobre fortes riscos de inalação do fumo. A vida aqui é mesmo assim, que a forma que os mais velhos estão a ver. Cozinhamos na lenha, não temos nem fogão, nem carvão para cozinhar. Vivemos assim mesmo, pela circunstância da vida. Dizemos que estamos a viver mal, é normal. É mesmo assim, é a vida, estamos a seguir. No município sede, o desafio está no encarecimento dos principais produtos que compõem a cesta básica, situação que, de acordo com os munícipes, eleva o custo de vida da população. O custo de vida está muito alto, não estamos a conseguir. Tem que baixar o custo de vida, tem que baixar o cesto alimentar. Pelo menos o arroz tinha que custar 14 mil ou 10, para quando a pessoa, mesmo 65 mil kwanza, que está a dar conta, acredito eu que umas famílias não vão conseguir se alimentar com esse dinheiro. Não vão conseguir comprar nenhum saco de arroz, porque é muito custo de vida, é muita mesmo. Não tem como. Atualmente vamos ver que o produto da cesta básica subiu muito. Isso é muito realidade, um saco de arroz 20 mil, até que ponto nós podemos chegar? Então quer dizer que o produto da cesta básica deve descer, ao menos que as pessoas possam ter mais alimentação em casa. Então para tudo isso, devem criar um mecanismo. Já o país diz que existe reserva alimentar, então existe reserva alimentar, então põe na disponibilidade para o povo ver como é que essa reserva possa sustentar a população em geral. Em termos de alimentação gasta-se muito, em termos de óleo, sabão,
sal, arroz, massa, fuba. São por aí 5.000 kwanza por dia. Por dia são 5.000 kwanza. Se for abaixo de 3.000 kwanza, a pessoa não consegue comer em condições. A população também se debate com a escassez de água potável e, entre outros serviços sociais, em falta no município de Lucapa. Nesse setor de serviços sociais, muita coisa ainda falta. O município ainda deve ganhar mais outros serviços. Atendimento é muito lento, surgimento também de alguns serviços. Um município esse que tem várias empresas mineiras, só para tirar dinheiro, é um problema muito sério. Recentemente, em dezembro, nós tivemos dificuldade de tirar dinheiro ao banco. Mas, infelizmente, aquilo era empurrão. Só tinha que marcar uma fila. Às 4, às vezes você sai 10 horas só para tirar o dinheiro. Mas depois de terminar todo o quadro festivo, aqui em frente, eu peço que o executivo olhe primeiro para a infraestrutura no município de Lucapa. Falta de escola, as crianças vão ainda levar cadeiras de escola. Até quando que isso possa terminar? Então é preciso que nós olhamos para essas dificuldades que nós estamos a ver aos municípios. Nós estamos a arranjar bem a cidade para estar bem limpa. Nem a água sempre falha. A água mantém-se a mesma coisa. Esse é o problema que está nos causando o município de Lucapa. A estrada é pequena, não estamos conseguindo atravessar bem. Aqui em Lucapa nós temos muitos desafios que acabamos por nos deparar. Por exemplo, um dos desafios é a eletricidade, a água. Nossas escolas também temos dificuldades também de carteira. Para sobreviver, é preciso se reinventar. O preço da banheira nós compramos por 700, vendemos por 1.000 kwanza, para nós ganharmos pelo menos os 300 kwanza. A alimentação das crianças, não dá para ficar com fome. Aqueles 300 que estamos a ajudar, também, Deus também vem à frente. Está muito difícil, meu pai. Não estamos a comer bem, estamos a vender folha de rama, é 50 kwanza. As crianças em casa estamos a passar mal. Agora, quando vem aqui de manhã, não estamos a conseguir, nem cliente não aparece. Estamos a sofrer muito, não chega a fazer nada. A criança vai chorar, dá aqueles 50, tira lá 50, compra pão, as crianças a comer, compra também água. O preço aqui temos sabonete a 200 kwanza, maço de cigarro por 650 e açúcares de 100 kwanza. Tu é mesmo para comprar alguns quilos para se remediar em casa com as famílias. Custo de vida alto no Lucapa, província da Lunda Norte, leva munícipes a se reinventar para sobreviver. O Instituto de Desenvolvimento Local, FAS, procedeu durante 3 dias no município de Lucapa, na Lunda Norte, a mais uma prestação monetária a famílias em situação de vulnerabilidade. Trata-se da primeira prestação feita a mais de 350 famílias de 4 bairros adjacentes à aldeia do Bungula. Como sempre, o percurso até as localidades onde residem as famílias beneficiárias das transferências monetárias do Kwenda não se faz com facilidades. As vias de acesso são dos principais obstáculos a enfrentar. Ultrapassada esta fase, as famílias são reunidas para receberem os pagamentos que, segundo elas, serão essencialmente aplicadas na compra de material para fomentar a atividade agrícola. Esse dinheiro vamos sim comprar enxada, vamos comprar katana, vamos comprar machado para nós trabalhar a nossa agricultura. Estou feliz assim que receber dinheiro, porque estava a sofrer aqui, estava mesmo a sofrer, porque estamos à espera do Kwenda que está me entregando o nome. Então hoje em dia, quando chegou, estamos felizes. Na minha casa está falta de comprar colchão, roupa do meu filho, comida para mim meter em casa, para sustentar a vida do meu filho e minha esposa, para nós estar juntos. Sim. Mas outra coisa, também minha casa em cima do teto está a pingar. Vou comprar lona para esticar lá, para nós estar bem. Depois o resto vou comprar qualquer coisa que eu quero, aquele que vou comprar. Vamos ajudar a cultivar e comprar algumas coisas de comer. Enxada, katana. E entregar também a pessoa para nos ajudar a cultivar. Papá, dinheiro para entregar é outro, as crianças estão estudando. O outro é para entregar, aquele vai me ajudar na lavra. O outro é para comprar sabão e óleo. E comida para ir levar o outro nas crianças. Nesta que foi a primeira fase das prestações monetárias no município de Lucapa, pouco mais de 2.000 milhões de kwanzas foi o montante reservado para o pagamento das mais de 350 famílias da aldeia de Bungulo.
Bem, por essa altura, para o município de Lucapa, estão previstos mais de 222 bairros e perto de 31.148 agregados familiares. Agrupado a este número, estão associados os números do município de Chacassau, que no somatório global teremos um total de 34.268 agregados familiares. Estamos a falar num valor global de mais de 2 mil milhões de kwanzas a serem desembolsados só para estes números que nós acabamos de referir. Segundo ainda o diretor provincial do FAS na Lunda Norte, João Nascimento, o programa prevê outras componentes para auxiliar as famílias beneficiárias, como, por exemplo, a literacia financeira. A ideia é fazer formações no âmbito da literacia financeira, dos moldes como esses vão usar os recursos que nós estamos a fazer chegar. Mas temos tido também resultados, sobretudo, muito positivos, tendo em conta que parte destes recursos as famílias têm vindo a canalizar para algumas ações geradoras de renda, sobretudo no âmbito da agricultura familiar e outras também no âmbito de pequenos negócios através de comércio, que são ações cuja replicação é imediata. E vamos continuar a fazer reptos no sentido de que essas famílias façam uso de forma racional e empreguem esses recursos de formas a esses recursos gerarem alguma riqueza. Por esta altura, mais de 60 mil agregados de 11 dos 13 municípios da Lunda Norte já beneficiam das transferências monetárias do programa Kwenda. Mais de 50 mil alunos no município da Matala, na Huila, começam ainda este mês a beneficiar do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mais de 50 mil alunos da Matala, na Huila, começam ainda este mês a beneficiar do Programa da Alimentação Escolar. O diretor da Educação garante que as refeições serão servidas em todas as 37 escolas do ensino primário do município. Isaías Cambinda disse que já estão disponíveis 2 mil milhões de kwanzas para o programa e que o processo de contratação está na sua fase final. Nós já recebemos os orçamentos do Ministério das Finanças, já foram alocados os orçamentos à Administração Municipal da Matala. Desde janeiro começamos o processo concursal e estamos na fase do processo concursal. Ainda dentro deste mês começaremos a servir a alimentação escolar nas 37 escolas selecionadas. Retirar aqui que são 50.090 alunos que se vão beneficiar do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O orçamento total é de 2 mil milhões, que nesta fase só temos mais 5 meses. Poderemos gastar ali próximos de 1.000 milhões de kwanzas. O responsável destaca que o programa vai contribuir para a diminuição do abandono escolar e terá um impacto na economia, com a aquisição de produtos locais e criação de empregos. 30% do orçamento deste programa é feito a aquisição de produtos aos produtores locais. Estamos a dizer que se iremos servir em todas as escolas primárias, que corresponde a 37 escolas, também irão criar estas empresas nestes locais empregos. E olhamos a seguir para os temas que marcaram a semana, hoje com os analistas Nilton Capalo e Mário Saveto. Aos dois, boa noite, bem-vindos a este espaço. Boa noite para os nossos telespectadores. Sim, muito bem. Começamos então por olhar para o primeiro tema, que foi o Carnaval, que marcou esta semana. O Grupo Recreativo do Quilamba venceu o Carnaval 2026, sendo esta a quarta vitória consecutiva. Está a faltar criatividade nos outros grupos ou o Grupo Recreativo do Quilamba é que está a superar-se em cada edição, Nilton? Bem, eu acredito que vence o melhor e o Recreativo do Quilamba tem, há um tempo esta parte, se preparado para o efeito e tem apresentado coreografias e, acima de tudo, uma organização que satisfaz aquela que é a apreciação do público-alvo. E, olhando nessa perspectiva, conseguimos compreender que foi para além da marginal,
porque mesmo a nível de alguns pontos da nossa cidade capital, verificou-se que, de facto, houve aqui esse empenho, essa dedicação, e sem que esqueçamos dos preparativos que já começaram com um período de antecedência considerável. Isso também motiva, porque nós estamos a falar de uma das grandes festas a nível do nosso território e, naturalmente, conforme fazia referência, vem-se o melhor, mas é fundamental que aqueles que são os mínimos detalhes devem precisamente ser observados. Não que os outros tenham ou não criatividade, mas olhemos que é como se fosse um período. Durante uma longa jornada, nós tivemos, por exemplo, a União desde dezembro, que teve a liderar consecutivamente. Hoje temos Recreativo do Quilamba e, naturalmente, que em próximas ocasiões isso faria com que aqueles que são os concorrentes possam se preparar e elevar a fasquia, porque, na verdade, conseguimos perceber neste carnaval, diferente dos outros, houve alguma abstenção, mas é também necessário que se compreenda quais são as razões e, se possível, no futuro próximo, nós olharmos também a questão do próprio estímulo a nível daqueles que são os recursos financeiros, porque organizar um grupo requer muito e eu acho que é também nessa perspectiva que provavelmente alguns grupos precisam de mais apoio financeiro, sem que esqueçamos que as empresas são aqui convidadas para dar aqui o seu input e que possam, no entanto, elevar aquela que é a fasquia da maior festa cultural da nossa sociedade angolana. E logo após o Carnaval, como já tem sido, ou seja, logo após a divulgação dos resultados, como já tem se verificado, pelo menos nas últimas edições, houve protestos e desta vez foi do grupo União Quiela, não é, que apresentou-se insatisfeito com estes resultados. Isto é sinal de falta de transparência ou nem por isso? Eu respeito a posição do meu colega do painel, quando diz que é normal que os grupos se preparem, sejam bem preparados e vão ganhando as suas vitórias, vão se preparando melhor para, também estarem melhor. Mas eu vejo numa outra perspectiva, e assim, há um princípio da vida que diz que nós temos que ganhar com dignidade e perder com honestidade. E quando a gente ganha, a gente diz que ganhou porque fez o melhor e pareceu melhor, por isso que ganhamos. Mas também quando perdemos, temos que reconhecer que nós falhamos porque não tivemos em condições e acabamos perdendo. Quando há contestação nos resultados, é mais um motivo de sermos mais profundos. Ou seja, aqui também precisávamos ter uma fiscalização do corpo do jurado, para que pelo menos viessem a esta pública e justificar por que razão essa contestação. O que não é normal é que os outros reclamem. Perder é normal, ganhar também faz o facto quando a gente está bem preparado. Mas precisa ir ao fundo, precisamos entender por que razão os outros reclamam, os outros percebem que aquele não é o vencedor perfeito, provavelmente terá ganhado por uma ou outra influência. Então, acho que é agora o momento exato a própria tutela, estou a falar do Ministério da Cultura, em coordenação com a direção provincial, tentar ir ao fundo, tentar perceber o que realmente está a passar, por que o outro está a contestar, se realmente ele tem apresentado bom projeto, tem se parecido muito bem nas suas atividades e razão pela qual tem ganhado. Temos que ir ao fundo. Mas só agora, estando ao fundo uma vamos questão perceber. que também se coloca diante desta situação, o Carnaval ainda é uma festa do povo ou ela se restringe simplesmente ao desfile que tem acontecido na Marginal? Já não se vê, por exemplo, nos bairros, como era nos anos anteriores, não é? Aquela popular celebração do Carnaval. Bem, isso é um facto. Muito embora acompanhamos agora um cenário diferenciado, porque a nível daquelas que são as zonas periféricas da nossa cidade capital, verificou-se em um outro ponto. O que não é, digamos, comum, porque nos anos anteriores, vamos falar de 5, 6 anos para cá, havia uma maior afluência e uma maior entrega, melhor dito, e o que nós não conseguimos aqui observar, isso pode estar associado a outros fatores. Possa ser que esteja em torno daqueles que são os líderes, porque, na verdade, olho precisamente para alguns pontos, como, por exemplo, a situação dos grupos carnavalescos que representam, por exemplo, a Maianga. Vou falar precisamente da União desde dezembro. Noutra hora, na altura do seu líder Vidal, esse, por alguma razão, conseguia movimentar
toda aquela circunscrição e faziam a festa não só a nível da marginal, mas ia para além fronteiras. E eu acredito que é sobre isso que nós temos que olhar. Agora, relativamente a grupos como Cabo Comé, União Kazukuta e outros grupos, eu acredito que devem, se calhar, repensar e reconfigurar aquela que é a perspectiva. E já tem estado a se discutir isto, porque, na verdade, durante muito tempo verifica-se que depois da marginal já não tem essa festa, porque até certo ponto vai se demonstrando como se fosse um mero simbolismo, quando na verdade é a maior manifestação cultural a nível de Angola. Agora, se de facto vamos perdendo aqui esta ênfase, é por alguma razão, isso estaremos a olhar eventualmente na falta de incentivo, porque, a bono da verdade se diga, conforme já fazia referência, os grupos começavam os preparativos com muita antecedência prévia, o que infelizmente hoje não se verifica isto. Tanto é que, se nós observarmos em outras latitudes, transparecia, por exemplo, que o Carnaval há uns 4, 5, 6 meses já havia começado diferente do que está a acontecer em Angola. Já não se houve relatos com alguma frequência. Logo, acredito que aqui o órgão de tutela, que é o Ministério da Cultura e do Turismo, precisa, no entanto, em domínio, e acreditamos nós que possa fazer com que se invertam aqui esse ônus nessa perspectiva. Olhando para o Carnaval em outras vertentes, como é, por exemplo, nas outras realidades, em países como o Brasil, por exemplo, o Carnaval é uma verdadeira máquina de arrecadação de receitas. Trazendo para o nosso contexto, o Carnaval pode ser uma atração, pode ser um produto turístico, não só para nós os angolanos, mas também para quem nos visita? Plenamente. É mais uma oportunidade. Estamos a falar aqui do conceito real de diversificação da economia. Falava aqui de alguns exemplos de outras economias, como Portugal e Brasil. Eles desenvolvem muito o produto turístico porque tiram maior proveito da atividade do Carnaval. Ou seja, o Carnaval para eles é uma fonte de receita até que fomenta o famoso produto interno bruto. Mas tem que se pensar em alguns pressupostos para definir isso como sucesso. Temos que pensar, por exemplo, na capacitação do pessoal, temos que pensar nas infraestruturas para acomodar o próprio turista, temos que criar fonte de arrecadação disto, dizendo às pessoas que nós temos culturas, a nossa própria identidade. Então, isto é um trabalho conjuntural. Estamos a falar na junção, por exemplo, de dois ministérios, o Ministério da Cultura e o Ministério do Turismo. Eles, por si, deviam realmente massificar este tipo de produto turístico, porque de que maneira podia ajudar? Nós estamos a falar que aconteceu, por exemplo, de um navio que trouxe mais de tantos expatriados que vieram acompanhar aqui o nosso Carnaval. Era uma oportunidade oportuna. Ou seja, nós perdemos uma soberana oportunidade de mostrarmos aquilo que realmente somos. Falar da nossa identidade, da nossa gastronomia, dos nossos hotéis, da nossa restauração, e podíamos mostrar aquilo que é típico de Angola. E mostrando isso, a gente ganharia alguma coisa. Agora, é preciso uniformização. É preciso que alguém diga que nós conseguimos fazer, nós podemos fazer e temos aonde fazer. E que é possível, não é? É possível, sim. Vamos avançar agora para outro tema. Olhamos para os avanços no setor da saúde. Novos hospitais bem equipados começam a desenvolver tratamentos complexos. Estas ações estão a justificar o objetivo da construção destas unidades no nosso país, Nilton? Bem, em parte, porque sabemos que não é pelo facto de nós termos novas infraestruturas que vamos imediatamente termos aqui uma melhoria, sem prejuízo de que as infraestruturas representam o sinal vital de que nós tenhamos infraestruturas para dar resposta, por exemplo, àquela que é, no entanto, a hospitalidade daqueles que eventualmente sejam os pacientes dessas unidades hospitalares. Não esqueçamos que em um tempo esta parte, eu acredito que a Angola tem registrado um número significativo de novas infraestruturas, mas não basta só que tenhamos essas infraestruturas, seria fundamental que os quadros, o pessoal da saúde, fosse devidamente capacitado e fosse dar resposta àqueles que são os anseios ou os enseios propriamente do Ministério. Devemos dizer que, desde que temos a ministra Silvia Lutukuta na direção deste órgão tutelar, essa tem intentado os seus melhores esforços no sentido de poder inverter o quadro. Agora, seria fundamental que nós tivéssemos quadro do pessoal, nesse caso, dos recursos humanos, para dar resposta nesta perspectiva. Agora, também ainda temos acompanhado situações de quando ocorrem algumas
situações mais delicadas, ainda temos visto angolanos a se ausentarem precisamente de Angola para outras latitudes do mundo afora, o que isso não nos abona em nada, porque nós temos, há um tempo esta parte, feito esse esforço, mas seria fundamental que dessemos respostas. E eu também aproveitaria a ocasião para que o próprio órgão de tutela fosse também, se possível, resgatar aqueles que são os quadros, principalmente médicos, enfermeiros angolanos que se encontram no estrangeiro, que já são formados e que muitos não têm aqui espaço, o que até certo ponto faz alguma espécie, porque ainda temos escassez de quadros em áreas específicas que angolanos formados estão a dar respostas no exterior, mas aqui eles, quando muitas vezes regressam, não têm aquela que é a recepção necessária, sem que esqueçamos também que temos hospitais devidamente equipados, mas temos máquinas que não estão a funcionar, algumas por ausência de quadros nesta área. E era nessa perspectiva que eu acredito que não basta tão somente nós termos essas infraestruturas, é um passo sim, mas é fundamental que nós tenhamos quadro qualificado para dar resposta, e agora provavelmente vai se anunciar a abertura do concurso público e que se tenha em consideração esses aspectos e se reforce sobretudo a questão da responsabilidade do pessoal da saúde, porque também tem havido muitas queixas. Muito bem, e mesmo já assegurar esta deixa relativamente à questão desses procedimentos ou tratamentos que muitos são feitos por médicos angolanos jovens, parece haver um avanço na formação destes quadros, mas ao mesmo tempo surgem também os erros a nível da enfermagem, por exemplo. Estes novos hospitais deveriam escolher a dedo os seus enfermeiros? O meu colega disse bem do painel, mas eu vou fazer aqui algum reforço que pode ser interessante. As infraestruturas definem aquilo que é um modelo típico, mas o sistema não. O sistema de saúde não tem nada a ver com as infraestruturas. O grande problema que nós temos é o conceito de humanização dentro das unidades sanitárias. Quando o indivíduo que deve salvar a vida não é humano, o nosso sistema não vai funcionar. E falamos por quê? Porque nós temos infraestruturas interessantes, bonitas, com todos os meios, até com equipamento de última ponta. O grande problema não está nos equipamentos, não está na infraestrutura, está em quem vai servir o utente. O enfermeiro, por negligência, se ferir um utente, é contra os princípios medicinais. Então, mais do que nunca, deve haver algum rigor no selecionamento daquele pessoal que vai servir para salvar a vida. Depois, mais do que contratarmos, recrutarmos, vamos também subaproveitar. Nós temos tanta gente nas instituições, sobretudo as instituições sanitárias, que nunca são promovidas. Um médico que tem formação, tem diploma, por que não ascende da categoria de médico, continua, por exemplo, como enfermeiro? Então, nós não vamos subaproveitar aquela valência, aquela potencialidade do técnico que está aí para servir. Depois, o grande problema é, hoje notamos, eu acho, vou falar isso em vírgulas altas, um bocadinho de negligência na parte médica, deixando o serviço do médico para os enfermeiros. Hoje os enfermeiros vão no banco de urgências, fazem papel dos médicos. Então, acho que estamos a inverter papéis, que não seria. Só para crescer, doutor, também que muitos são, inclusive, estagiários, estão numa fase embrionária e acabam não tendo acompanhamento. É onde entendemos que deve haver mais uniformização, mais rigor, e depois também um bocadinho mais de fiscalização. Temos que saber, este enfermeiro que entrou aí, que formação teve, onde que teve, que rigor teve, que pontuação. Nós temos que depois acompanhar isso para avaliarmos. Se não avaliarmos os nossos técnicos, vamos continuar a andar como temos andado. E não é o suficiente. A vida é o tal famoso direito fundamental, deve ser valorizado, preservado e até também respeitado. Muito bem. E no panorama global, já mudando de assunto, Angola mantém-se na posição 120 no mais recente relatório sobre corrupção da Transparência Internacional. Isto é um bom sinal em termos de percepção, Nilton Capalo? Bem, eu acredito que corrupção é corrupção. Se eu não, isso vai demonstrar que de alguma forma estamos a fazer os nossos melhores esforços no sentido de alterarmos esse paradigma que muito assola a sociedade angolana, porque a corrupção, em algum momento, ela torna-se endémica e sistémica, o que até certo ponto é um malefício que deve ser eliminado ou banido da sociedade angolana, porque, na verdade, sabemos quais são os efeitos nocivos deste mal. Isto porque nenhum país avança nem em termos daquilo que é a burocracia efetiva, sem que para o efeito existam funcionários comprometidos, melhor dito, e sem que exista para todo efeito também aqui a devida correspondência ou contrapartida daquilo que eventualmente venha a ser feito. Logo, conseguimos verificar
que do estudo que foi feito dos 182 países, Angola mantém-se na centésima, 20ª posição. Ou seja, estamos a falar que nós estamos na posição 120, que ainda assim estamos muito equidistante daquela que é a realidade que se pretende. E olhando nessa perspectiva, teríamos que fazer um balanço, quais são os setores a nível das nossas instituições que de facto tiveram aqui um melhorar no que diz respeito à questão da corrupção, porque muito recentemente ouvimos aqueles que foram os pronunciamentos do venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo, que ainda faz referência de que há um acentuado nível de corrupção e que precisa, no entanto, ser banida. Mas banida como? Já estão identificadas as causas. E se estão identificadas as causas, conseguimos observar também as consequências, temos é que apresentar soluções para inverter esse quadro. E eu acredito que um dos mecanismos mais sensato é nós olharmos para aquelas que são as funções exercidas por determinados funcionários públicos. E, claro, olhando precisamente para a polícia, os agentes do Serviço de Investigação Criminal, os agentes da ordem pública, olhar para os técnicos dos tribunais, olhar para os técnicos da própria Procuradoria, olhar para os técnicos administrativos, daquilo que de facto eles oferem, sem que nós esqueçamos que não vamos conseguir combater a corrupção sem que haja fiscalização, sem que haja auditoria, mas um elemento fulcral, e eu tenho estado a fazer referência com alguma frequência, passa mesmo pela questão da educação, porque eu acredito mais do que ser um problema jurídico ou de uma outra natureza, passa pela educação, porque é desde a base que o homem vai aprender os modelos de virtude. E se por alguma eventualidade, já desde muito cedo começa a ser corrompido, como hábitos, por exemplo, de um pai que diz ao filho, quando esse se rejeita a ir para a escola e alicia com uma nota de 1.000 ou de 2.000 kwanzas dizendo que vai, ele vai logo a partir de começar a identificar ou entender que se ele, no entanto, não receber alguma contrapartida, naturalmente não vai fazer aquilo que lhe é solicitado, quando na verdade é um dever que lhe é imposto, não só por lei, mas sobretudo também daquela que é a autoridade paternal. São esses aspectos que parecem isolados, mas fazem todo um sentido, exatamente porque nós precisamos compreender que a questão da corrupção não pode ser só combatida a nível do Estado, porque existem 3 instituições fundamentais. Estaríamos a falar do próprio Estado, da família, que é o núcleo essencial fundamental da sociedade, à luz do artigo 35 da nossa Constituição da República de Angola, e sem que esqueçamos também a própria propriedade. E quando falamos da família, é porque cada membro na família vai, no entanto, adquirir direitos, liberdades e garantias fundamentais, mas também vai adquirir princípios que vão permitir com que ele se oriente. Porque quem desde a base foi instruído a não adquirir o que é do outro... Esta estagnação de Angola na posição 120 é um bom sinal ou deixa-nos aqui uma mensagem de que esta situação pode ser melhorada nos próximos tempos? Primeiro, eu vou partir da ideia de que o excesso de corrupção, ou seja, o excesso de burocracia fomenta a corrupção. Esse é um princípio que temos que anular. Temos que, dentro das instituições administrativas, criar algum mecanismo que retire o excesso de burocracia, para depois evitarmos as corrupções. Falar exatamente do topo, estamos a falar de 182, e nós estamos em 120 lugares, essa é a perspectiva, é preocupante. Não é normal, porque nós estamos no ponto dos palopes, estamos no ponto 32. Em relação a Moçambique e a Guiné-Bissau, nós já estamos acima. Ou seja, nós estamos a seguir Cabo Verde, que tem 62 pontos. Isso não é bom sinal para realmente quem prevê estreitar e estabelecer as parcerias futuras. Me refiro com as instituições financeiras, com outras instituições, mas estamos a dar um passo. Precisamos acreditar que foi um passo dado. De 182 estamos em 120, estamos a avançar. Um dia vamos descer, quem sabe consigamos chegar ao nível mais desejado. Mas é um trabalho conjunto. É um trabalho, como disse bem meu colega, em pegar as bases, vermos as estruturas e as instituições para fazê-las funcionar. Porque às vezes a corrupção não está embaixo. A corrupção começa no topo. E quando ela começa no topo, é muito difícil a intermédia e a base conseguirem controlar. Então, há necessidade de começarmos a ter a noção de que a mudança começa comigo. Eu, enquanto sociedade civil, enquanto acadêmico, devo dar exemplo suficiente para a mudança desse paradigma. E não esperar que amanhã eu seja dirigente para que tenha boa conduta e não vá lapidar o horário público. Não, temos de começar a fazer alguma coisa agora.
sociedade civil, as igrejas, a academia, o próprio Estado, em pensarmos que uma das rácios, em termos de consequência, de excesso de corrupção é não efetivação dos programas sociais. Porque o dinheiro que podia ser implementado para a construção do hospital, para mitigar a vulnerabilidade das famílias que muitos comem no lixo até hoje, está a ser desviado por um ou por dois e por uma necessidade não comum. Já mesmo para fechar este painel, o seu minuto para as palavras do magistrado Sodré sobre esta questão da corrupção a nível dos tribunais no nosso país. Eu vejo, numa perspectiva muito progressiva, a intenção do presidente. O presidente percebe, do Conselho da Magistratura, de que ficou identificado o problema. Agora, não basta identificar, temos que trazer as possíveis soluções. Se está identificado agora, temos que criar soluções. As soluções quais? Vamos identificado, trazer os atores para a resolução do problema. Onde que há corrupção? É na intermédia. Então, vamos chamar as pessoas e dizer que isso não é lícito. Nós temos que começar a rever, porque a crise não pode afetar a nossa instituição e nós temos que trabalhar para o bem comum. Assim, Angola cresce, Angola desenvolve, vamos todos nos rever no nosso país. Nilton Capalo, o seu minuto? Pois bem, eu acredito que essa questão da corrupção a nível dos tribunais não é um falso problema, é uma realidade, mas também acredito que às vezes há alguns pronunciamentos, e com o devido respeito ao venerando juiz presidente do Tribunal Supremo e concomitantemente presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, tem que se ter alguma ponderação e algum cuidado, porque volta e meia estes pronunciamentos não são todo errados e devemos aqui louvar a iniciativa e a coragem, sobretudo, em afirmar que de facto há corrupção, e isso é do domínio de muitos, mas temos que ter aqui alguma cautela na perspectiva do que já disse o meu colega muito bem, está devidamente identificado, mas o que é que tem estado a ser feito? Porque volta e meia, se nós olharmos no sentido literal da palavra, o venerando juiz conselheiro presidente já integra os tribunais há um longo período. E ao integrar, de certeza, existem mecanismos e meios próprios para que se possa, no entanto, inverter este paradigma. Mas é necessário que nós possamos aqui dizer, não vamos conseguir alcançar o combate à corrupção só com meras palavras. É necessário que se partimos para as ações, como por exemplo, nós temos a questão da escassez dos recursos humanos, da escassez dos recursos humanos e recursos materiais. Os tribunais não têm condições. Os juízes, muitos são obrigados a trabalhar com meios próprios, levam computadores, levam materiais gastáveis, muitas vezes até trabalham em salas que nem sequer estão climatizadas, mas são obrigados, por exemplo, a suportar longas horas de sessões de julgamento, o que até certo ponto é mau. Vamos olhar para a questão dos técnicos. Muitos não têm meios para locomoção, mas trabalham com processos que são multimilionários e que, volta e meia, acaba beliscando a própria integridade e dignidade do próprio técnico, que em algum momento tem que fazer diligências, por exemplo, de táxi. Como é possível justificarmos um técnico do tribunal enviar uma mensagem de liga só? É anormal, mas nós estamos a falar da corrupção. Mas por que é que nós não olhamos para essas dificuldades que os técnicos e os distintos funcionários dos tribunais têm estado a vivenciar, só apontamos que há corrupção? Não estamos aqui a enaltecer ou a louvar que haja corrupção, mas temos que olhar quais são as causas. Porque se nós não alteramos esse paradigma, como a questão da falta dos computadores, como a questão de muitas vezes, e felizmente temos que louvar aqui a iniciativa da própria PGR, que hoje alguns funcionários já têm acesso, por exemplo, ao seguro de saúde, mas há magistrados que, por exemplo, não tinham, não têm, o que é mau para aqueles que trabalham com a administração da justiça. Logo, se trata de um sacerdócio, é necessário que nós olhemos para a base, para as causas, depois vamos atacar as consequências e inverter esse paradigma. Não só com meras palavras é que nós vamos julgar que vamos inverter, porque não acredito que é desta forma que nós vamos conseguir combater a corrupção. Muito bem. Muito obrigado aos dois por terem estado conosco para mais esta análise e contamos com as vossas presenças em outras ocasiões. Estamos sempre à vossa disposição. Boa noite. E assim fazemos a primeira pausa da noite. Voltamos em instantes com outras notícias. Até já.
De volta à informação no Domingo Notícias, no âmbito da celebração do primeiro aniversário da criação do município de Muanguege, o administrador adjunto para a área social e económica do município afirmou que durante este tempo enfrentam vários desafios e pretendem melhorar as áreas essenciais como a iluminação pública, o saneamento básico e outros serviços sociais que impactam diretamente a qualidade de vida da população. O repórter Francisco Lourenço está direto da Lunda Sul e traz outras informações em direto. Boa noite. Ora, muito bem, respondemos a partir da província da Lunda Sul, município do Muanguege, onde a situação olha-se para a problemática da iluminação pública, saneamento básico e distribuição de água. Vamos muito rapidamente à conversa com a administradora adjunto para a área social, Célio Miúdo. Muito boa noite em direito do Jornal Domingo. Que avaliação faz sobre estas situações e que planos estão traçados para o melhoramento no ano 2026? Boa noite a todos os telespectadores e em particular aos municípios do Muanguege. Gostávamos aqui de realçar que o Muanguege acabou de comemorar no pretérito dia 20 do corrente mês o seu primeiro aniversário de existência desde a sua institucionalização. Portanto, estamos felizes e os municípios estão efetivamente felizes porque desde a institucionalização houve aquilo que é a dependência administrativa da circunscrição do município do Muanguege e da população que obviamente vive nesses arredores. Portanto, para este ano nós temos N projetos infraestruturantes que a carteira de projetos já foi remetida e obviamente será aprovada, que é o querer dos próprios munícipes do Muanguege, mas dentre eles estão aqueles projetos que satisfazem as necessidades básicas dos próprios munícipes, como a problemática da iluminação pública, tanto a iluminação ou a energia elétrica para os municípios do Muanguege, como a construção de escolas, centros, postos médicos e também aspiramos que o Centro Médico do Manalto passe à categoria de hospital municipal para que atenda com maior satisfação e eficiência todos os munícipes do Muanguege. Muito obrigado. Falávamos com Célio Miúdo, administradora adjunto para a área social. É noite de chuva na província da Lunda Sul. Falávamos em torno das problemáticas que preocupam os municípios desta circunscrição, com destaque para a problemática da distribuição de água, iluminação pública e outros que a população aqui então clama por uma solução imediata. Imagens de Raul Cangombe Sapite, coordenação de Abeu Kenganjo. Eu sou Francisco Miguel Lourenço, no encalce da informação. Boa noite. Boa noite, Francisco Lourenço, a partir da província da Lunda Sul. Moradores do bairro Fofoca, na zona do Quimbango, no município do Quilambaquiache, queixam-se da falta de água potável. Para conseguir a água para o consumo, os moradores percorrem vários quilómetros e outros dependem de motorizadas, que vendem a 100 kwanzas cada bidão de 25 litros. Os moradores do bairro da Fofoca, na zona do Calemba 2, município do Quilambaquiache, queixam-se da falta de água potável nas suas casas. Muitos dependem única e exclusivamente das motorizadas, as conhecidas cupapatas, para ter o líquido precioso. Relatam que chegam a gastar até 200 kwanzas por cada recipiente de 25 litros. Não temos água próximo, água distante. Carregamos a água na cupapata, é 100 kwanza, quando está difícil, aí vem 150, 200. A dia não vende, vamos procurar longe, bidão, sim. 100 kwanza. Por dia eu gasto mesmo 1000 kwanza, ou 1200, sim, para encher. Não, para encher tudo não vai se encher tudo, a maioria das coisas. No bairro, a procura pela água é enorme. A escassez impulsionou o negócio, já que é deste trabalho que muitos jovens aproveitam tirar sustento para as suas famílias.
É o caso do jovem Tó Jeremias, que abastece água em 3 bairros. Eu abasteço no Quimbango, Capolo, Trombeta, Guarita. Sem kwanzas, também tem vezes que aparece cliente, pede o recipiente todo para fazer o enchimento do tanque. Certo. Também tem vezes que nós atendemos eles, independentemente dos milímetros do tanque. Por exemplo, 8 mililitros, leva 8 recipientes, desce, vou, pago, começo a pegar, começo a despejar, 24 mil. Mas quando os conhecidos cupapatas não passam, cada morador socorre-se a um carro de mão para enfrentar a distância. Sempre que a cupapata aparece, aí pegamos no carro de mão, vamos até lá no bairro de baixo e pegar água. Lá no bairro de baixo, a água vende em 3,50 kwanzas. Quanto é que gastam, por exemplo, por dia para encher tudo? Nós, normalmente na nossa casa, a minha mãe compra já a pipa. Como nós temos uma pipa em casa, a pipa cobram 2 mil kwanzas. O revendedor de água, Tó Jeremias, conta que tem muitos lucros na venda a retalho, ou seja, em cada 25 litros. 20, 18, vai variando. Porque nem todos os dias também são assim tão bem, porque também tem aquela de pneu fura, pequenos imprevistos. O revendedor de água fala sobre os constrangimentos que vive diariamente na sua atividade. São as chatices das fichas da placa. Tem aquelas de entraste nessa rua, apareceu 3 marginais, vem te corromper, dá X. Se você não querer dar, vão querer partir para a agressão. Então, você como está a trabalhar? Queremos água. Isso aí todos os dias não falta água, porque a água mesmo é algo mesmo que sem água nós não fazemos nada. Moradores do bairro da Fofoca, na zona do Calemba 2, no Quilambaquiaxe, queixam-se de falta de água potável. Olhamos a seguir para o desporto. O treinador luso-moçambicano Dauto Fakirá é apontado como substituto de Patrice Bumel para comandar a Seleção Nacional de Futebol. Mais um nome surge na lista para o cargo de selecionador nacional de futebol. Trata-se do luso-moçambicano Dauto Fakirá, apontado como possível sucessor do francês Patrice Bumel. Esteve à frente dos Palancas Negras cerca de 5 meses, num processo que se considera avançado entre o técnico e a Federação Angolana de Futebol, FAF. De 60 anos de idade, Dauto Fakirá poderá voltar a orientar em solo angolano, depois de comandar o 1º de agosto em 2013, em substituição de Romeu Filemon. Fakirá desenvolveu grande parte da sua carreira em Portugal, onde orientou clubes como Sport União Sintrense, Odivelas, Barreirense, Estoril Praia e o Vitória Futebol Clube. Dauto Fakirá possui 2 graus superiores em Educação Física e Desportos pela Universidade Técnica de Lisboa, com especializações em Ergonomia e Futebol. Além disso, alcançou o grau do 4º nível da licença Pro da UEFA. Dauto fala português, inglês, espanhol e francês fluentemente. A Seleção Nacional Feminina de Futebol perdeu com a África do Sul por 0-2 em jogo referente à 2ª jornada do Grupo A da Taça COSAFA. Na partida disputada no estádio de Sechego, em Polokwane, Limpopo, Angola e África do Sul lutavam pela liderança do Grupo A, uma vez que os 2 conjuntos vinham de triunfos na jornada passada e estavam empatados na tabela classificativa. Na fita completa do desafio, os minutos iniciais foram de estudos mútuos, com o equilíbrio a ser nota dominante no desafio. Entretanto, num contra-ataque rápido, as Banyana fizeram o primeiro tento do jogo por Gabriela Salgado aos 12 minutos. Ao finalizar com classe, o contra-ataque da África do Sul. Angola, por sua vez, não baixava os braços, mas pecava na finalização. A África do Sul voltou a incomodar o último reduto da seleção nacional e fez o 2º golo do jogo, aos 78 minutos, por Nonhalianya Ntandi. 2-0 a favor da África do Sul foi o resultado final.
Com triunfo, as Baniana comandam o Grupo A com 6 pontos. Angola está na segunda posição com 3. O combinado nacional volta a jogar na terça-feira, às 14 horas, diante do Malawi. Os Jogos Escolares do município do Rangel encerraram neste sábado com a participação de várias escolas da circunscrição. Na cerimónia, o administrador do Rangel, Lourenço Domingos, sublinhou a importância dos estudantes optarem por uma carreira desportiva sem deixar de parte a formação académica. Vários petizes marcaram presença no encerramento dos Jogos Escolares do município do Rangel. O pavilhão principal da cidadela foi o palco da atividade. Os Jogos Escolares juntaram várias modalidades, nomeadamente futsal, ginástica, xadrez, handball, futebol 11 e basquetebol. Os participantes mostraram-se felizes em fazer parte da festa do desporto que juntou várias escolas do município do Rangel, como são os casos de Jucina Gabriel, de 12 anos de idade, e de Alfredo Coluna. Fomos uma grande equipa, demos uma grande caminhada e chegamos até o final. Ganhamos como a equipa vencedora, estamos aqui com o nosso coach Oswaldino e agradeço o nosso grupo. A equipa que não ganharam o campeonato, que no próximo campeonato se esforçam mais, porque nossa equipa é uma equipa grande, equipa de vitória e não gostamos de perder boa. Desporto é bom, para nós que jogamos, né? A Nossa Senhora da Luz ganhamos. Sinto-me bem porque faz parte da nossa escola. E o administrador municipal do Rangel, Lourenço Luís Domingos, explicou que o programa pretende oferecer aos estudantes a possibilidade de optarem por uma carreira desportiva, seja no desporto de recreação ou de alta competição, sem deixar de parte a formação acadêmica. Este programa visa melhorar os índices de aproveitamento dos estudantes, mas também aqui promover uma educação integral, onde os conhecimentos técnicos e científicos das várias modalidades são complementados com as atividades desportivas, onde os estudantes podem também optar tanto por uma saída profissional, caso queiram desenvolver profundamente a modalidade que praticam na escola, para uma carreira de um desporto de competição ou de alta competição. Recordo que durante a cerimônia foram premiados com medalhas e taças os jogadores e equipas que mais se destacaram ao longo da competição. E a análise dos assuntos desportivos é com o Aquá. Aquá, boa noite, bem-vindo. Obrigado, Manela. Boa noite, Manela. Começamos por olhar para esta situação dos palancas negras. Fakirá poderá orientar os palancas, ainda não é confirmado, mas é uma das possibilidades para orientar os palancas negras. Como é que olha para esta opção, sendo que quando esteve ao comando de Agosto não teve sucesso? Bem, Manuela, Dauto Fakirá acaba por ser também um nome que tem vindo à baila, que provavelmente poderá ser o novo selecionador dos Palancas Negras. A olhar para a ficha de Dauto Fakirá, quer seja com a sua passagem pelo 1º de agosto, que não foi nada boa, e isso está na memória dos adeptos e sócios do 1º de agosto, que não foi uma passagem boa, e também o trabalho, pelo menos em 2024, a última época que esteve a orientar o ferroviário da Beira de Maputo, acabou por não ter sucesso, porque chegou no ferroviário da Beira, a equipa tinha sido campeã, e foi com o intuito de revalidar o título, fazer uma boa prestação na Liga dos Campeões, que infelizmente acabou a época na 6ª posição, que acabou por ser mau de todo. Creio que se for a escolha de Dauto Fakirá para a nossa seleção, está sem dinheiro. A ser a escolha, se realmente a escolha recair a Dauto Fakirá, provavelmente será por ser o treinador que aceitou que são os valores que a Federação tem para dar. Mas diante deste quadro, será que a FAF, podemos considerar que a FAF está de pernas para o ar, ou quer fazer da Seleção Nacional um local para experimentações?
Bem, o mal foi mesmo a rescisão de contrato com Patrício Bomel. Isto é que acabou por apanhar-nos todos de surpresa e agora a Federação está a correr atrás de um outro treinador, a ver se consegue fazer o contrato. Já dizem que nesta semana a FAF irá apresentar o novo selecionador, mas esta rescisão amigável entre a FAF e o Patrício Bomel acabou para apanhar-nos de surpresa, porque nós pensávamos que Patrício Bomel fosse ficar ou fosse cumprir os 2 anos de contrato que tinha assinado com a Federação. A não ser assim, a Federação está a correr contra o tempo. Esta rescisão amigável que acabamos também por não entender como, porque Patrício Bomel sai sem... Ele veio para Angola, acabou por se valorizar, porque quando chegou a Angola era treinador de um clube e foi para o CAN com a Seleção Nacional e acabou por valorizar-se, tanto é que vai para os Perras Tunis a ganhar 2 vezes mais do que ganhava em Angola. Então nós é que ficamos prejudicados e agora daí é que a FAF está a correr atrás do tempo a ver se consegue contratar um novo treinador, porque as competições já estão aí à espreita, apesar de Angola só competir em setembro, mas ainda assim temos agora março, que será a data FIFA, e é importante que a seleção jogue já com o selecionador que estará à frente da seleção pelos anos de contrato que vir assinar. Diante destas substituições, que futuro é que reserva à nossa seleção nacional? Bem, eu na condição de ex-praticante e, claro, amante de futebol, espero que quem vir a ocupar o cargo de selecionador nacional que consiga dar-nos alegria, consiga fazer um bom trabalho, resgatar aquilo que perdemos neste último CAN. Esperava eu que nós falávamos que o Patrício Bomel teve pouco tempo, 2 meses para o CAN era muito tempo. Esperávamos nós que depois do CAN, de certeza que teria muito tempo para estar à frente da seleção e trabalhar com a equipa. Infelizmente a rescisão acabou por ser de mau ao todo. Agora, quem vir a ocupar este cargo, espero eu que tenha sucesso, consiga realmente cumprir com o contrato e fazer um bom trabalho, porque Angola tem bons jogadores. Nos últimos tempos, esta geração realmente é a geração de ouro e que temos aproveitado mal. Infelizmente, nesse último CAN aproveitamos mal. Esperar que quem chegar consiga fazer um bom trabalho. Obrigada, Quá, por esta análise e uma boa noite. Obrigado, Manela. Boa noite. E assim fazemos mais uma pausa neste jornal e voltamos daqui a pouco com outras notícias além das nossas fronteiras. Até já. Mais de 17 mil pessoas morreram nas regiões do Kivu do Norte e Sul desde que os rebeldes do M23 ocuparam essas áreas no leste da República Democrática do Congo. Os dados constam do relatório do Ministério dos Direitos Humanos da RDC. Veja mais no Compacto Internacional. O relatório apresentado pelo Ministro dos Direitos Humanos, Samuel Mbemba Kabuya, foi elaborado após investigações de campo, depoimentos e triangulação de documentos, com a participação de especialistas, organizações de direitos humanos e instituições públicas. As principais vítimas do conflito são mulheres e crianças, e estima-se que nas áreas afetadas pela violência ocorra uma violação a cada 4 minutos, enquanto grupos armados continuam a recrutar menores à força. Das 17 mil pessoas, cerca de 15 mil casos envolvem mortes ou ameaças à vida, enquanto 829 foram casos de sequestro e 417 de tortura, que forçaram 7 milhões de civis a fugir dentro e para fora do território. Em resposta a esta situação, o governo da RDC defendeu a criação de um Tribunal Penal Internacional Especial para julgar os supostos autores desses crimes, e o ministro instou a comunidade internacional a fornecer maior apoio ao país para proteger a população civil e restaurar a paz.
O exército do Mali anunciou a neutralização de aproximadamente 50 terroristas na região de Bongone, no sudeste do país, perto das fronteiras com a Guiné e a Costa do Marfim, a cerca de 180 quilômetros a sul da capital Bamako. As Forças Armadas do Mali realizaram com sucesso ataques direcionados contra um grupo terrorista armado, resultando na neutralização de aproximadamente 50 indivíduos e na destruição das suas armas, informou o Estado-Maior do Exército em comunicado. Este anúncio surge pouco depois do Exército ter noticiado a neutralização também de aproximadamente 20 terroristas em explosões levadas a cabo em Segou, a nordeste de Bamako, numa operação de proteção de um comboio das Forças Armadas. Um homem foi morto pelos serviços secretos norte-americanos depois de ter entrado no perímetro de segurança da residência de Donald Trump, em Mar-a-Lago. O incidente ocorreu na madrugada deste domingo. No dia 22 de fevereiro, pelas 1h30 da madrugada locais e 7h30 em Angola, um homem na casa dos 20 anos foi morto a tiro pelos agentes dos serviços secretos e um delegado do gabinete do xerife de um dos condados depois de ter entrado sem autorização no perímetro de segurança de Mar-a-Lago. Pode ler-se. Assinala-se hoje 24 anos desde que morreu em combate Jonas Malheiro Savimbe, presidente e fundador do Partido UNITA. Jonas Malheiro Savimbe nasceu aos 3 de agosto de 1934 na província do Bié e morreu a 22 de fevereiro de 2002 nas matas do Louveio, província do Mochico. Hoje, a 22 de fevereiro de 2026, assinalam-se 24 anos após a morte do fundador da União Nacional para a Independência Total de Angola. Savimbe foi a figura central da Guerra Fria e da Guerra Civil Angolana. Morreu em combate após uma longa perseguição pelas Forças Armadas angolanas, marcando o fim de uma era de conflito em Angola. Jonas Savimbe sempre foi uma das figuras-chave na luta pelo controle da África da Guerra Fria. Fundou a UNITA em 1966 para combater o poder colonial português, uma luta que também travaria contra o presidente José Eduardo dos Santos por 27 anos. E em 1991 assinou um acordo de paz com José Eduardo dos Santos e regressou à capital angolana, participando depois nas eleições presidenciais de 1992. Em 2019, 17 anos após a sua morte, seus restos mortais foram autenticados por ADN e teve direito a um funeral a 1 de junho de 2019. Mais de 2.000 fiéis marcaram presença neste domingo nas celebrações dos 70 anos de existência e 50 anos da fundação e evangelização da Igreja Teosófica Espírita em Angola. Na ocasião, a profetisa Suzete João destacou o papel da Igreja Teosófica na construção moral e social do país. A Igreja Teosófica Espírita em Angola, liderada pela profetisa Suzete João, celebrou neste domingo um culto de ação de graças, alusivo aos 70 anos da sua fundação. Sim, o que eu tenho a dizer neste percurso dos 70 anos da Igreja e 50 de evangelização é que encerra hoje este culto, encerra um círculo de atividades que a Igreja vem desenvolvendo até a data presente. E isso nos leva a refletir o que é que nós fizemos, o que é que iremos fazer daqui para frente. Foi um grande exercício que a Igreja fez, não obstante os momentos difíceis, mas conseguimos ajudar as comunidades numa grande dimensão e numa vasta escala. Várias entidades governamentais, partidárias e religiosas marcaram presença no culto de ação de graças. Porque a Igreja é um parceiro indissociável do partido, a Igreja é um parceiro que acompanha desde muito tempo, desde muitos anos o partido, e é um fator de muita importância também para a nossa sociedade, incluindo a questão dos valores morais, a questão das famílias. É muito importante o empenho e a parceria que a Igreja tem. A Igreja tem feito o seu papel de forma positiva. Agora, acaba cada um de nós acatar os conselhos e as recomendações, sobretudo a juventude. A juventude temos um papel fundamental, é o futuro. E o futuro do nosso país está nas mãos da juventude. Daí, então, que devemos olhar para esta franja com grande atenção. Sob o lema "Quão bom e tão suave é que os irmãos vivam em união", o momento serviu também para destacar os 50 anos de evangelização. A profetisa Suzete João
falou também do papel da Igreja Teosófica na construção moral e social do país. Sim, a Igreja vai continuar como parceira do Estado. Aliás, a Igreja é parceira do Estado e sempre trabalhou, e aliás a maior parte das atividades que a Igreja leva a cabo, independentemente do que foi deixado por Jesus Cristo para continuarmos a trabalhar na caridade, a Igreja também tem sentido e visto o apelo também do Estado como parceiro privilegiado. Nós também trabalhamos no circuito de conferências, de palestras, como dissemos, formação. Sinto muito feliz, abençoados e gratos por chegarmos até aqui, porque se estamos aqui hoje é graças a Deus. Não tenho como não estar feliz, porque, como ouviram na história, nós passamos por tempos difíceis para que a igreja fosse aceite e hoje, graças a Deus, a igreja é reconhecida, tanto que tivemos os nossos convidados aí, são 50 anos que não foram fáceis, né? Mas ele está feliz por esse momento e mais feliz ainda por fazer parte dele. E na ocasião, o bispo Gaspar João Domingos falou da importância da união entre as diferentes denominações religiosas. São pessoas que descobriram que, afinal, é possível nos transformarmos, deixarmos de ser aquilo que éramos no passado, para que, com a palavra de Deus, nós nos transformarmos. E por isso eu creio que todos que puderam estar presentes aqui sentiram esse chamado de que, quem sabe, poderei sair daqui uma nova pessoa. E por isso mesmo é que valeu a pena convidarmos e as pessoas terem acedido. Louvor, adoração, homenagens e ofertas marcaram as celebrações dos 70 anos de existência e 50 anos de fundação e evangelização da Igreja Teosófica Espírita em Angola, localizada no município da Camama. É o final das notícias. Obrigada pela sua companhia. E no seu domingo à noite tem cinema para ver na tela da TV Girassol. Boa noite. Fique em paz.